Agora sim, bom dia a todas e todos. Primeiramente, desculpe o pequeno atraso que tivemos um probleminha aí com as salas de interpretação, mas acredito que agora está tudo funcionando. Eu sou Tainá Bittencourt, sou especialista em mobilidade urbana do projeto Acesse Cidades e vou ajudar a conduzir esse evento de hoje. Antes de mais nada, queria avisar a todos que o evento conta com 2 salas de tradução simultânea, em espanhol e italiano, então, para aqueles que não estejam vendo a opção de interpretação, por favor, atualize o Zoom ou entre pelo aplicativo que normalmente funciona. Tivemos esse probleminha agora e foi resolvido. For the Italian speakers, please select the English option in the interpretation rooms. You have an Italian speaker over there that can help you translate from Portuguese and Spanish to Italian. Também pedir a todos os participantes que fiquem, por favor, com os microfones desligados para a gente garantir o bom andamento do evento. Acho que são esses os primeiros avisos. Falar um pouquinho sobre o projeto Acesse Cidades, né, que está organizando esse evento. Então, o Acesse Cidades é um projeto coordenado pela Frente Nacional... Tivemos um probleminha aqui com a gravação, desculpem. Então, um projeto coordenado pela FNP aqui no Brasil, pela Confocus na Espanha e pela Associação Nacional de Cidades Italianas, na Itália. O projeto é em grande parte financiado pela União Europeia, com parceria com diversas entidades e empresas dos 3 países, e tem como principal objetivo qualificar as políticas de mobilidade urbana a partir da troca de experiências entre cidades e de capacitação de municípios no uso de dados abertos para o planejamento de transportes. O evento conta com o apoio da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes em Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Parma, de Fortaleza e da área metropolitana de Barcelona. Esse evento é o segundo encontro de troca de experiências entre municípios, realizados pelo projeto Acesse Cidades, e tem como principal objetivo o compartilhamento de desafios, práticas, políticas e do dia a dia mesmo do planejamento e da gestão da mobilidade urbana entre cidades brasileiras, espanholas e italianas. Durante esses 3 anos de projeto, né, de 2020 a 2021 a 2023, iremos realizar diversos encontros sobre temas em mobilidade urbana, sempre com ampla participação de técnicos e gestores públicos de mobilidade urbana. Então, nesse segundo encontro especificamente, nós vamos discutir as fontes e modelos de financiamento do transporte público. Temos aqui a presença do José Maria Oliveira Garcia, que é técnico de planejamento de transporte público da área de mobilidade da região metropolitana de Barcelona, da Tiziana Benassi, que é secretária de transporte público de Parma, e do Antônio Ferreira, vice-presidente da empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufor. Em seguida, nós vamos abrir um espaço para perguntas dos participantes, então vocês podem encaminhar as perguntas e dúvidas pelo chat e também levantar a mão para solicitar a palavra. Dependendo do tempo, vamos abrir para intervenções, comentários e demais provocações. Desde já, eu, em nome de toda a equipe do Projeto Cidades e todos os parceiros que ajudam a construir esse projeto, agradecemos a presença de todas e todos aqui, em especial os convidados que nos ajudarão, farão as primeiras provocações, apresentações e comentários. Para dar início ao evento, eu passo a palavra para o Stefan Agni, que é chefe de cooperação da Delegação da União Europeia no Brasil, para uma fala aí rápida, dando início ao nosso evento. Por favor, Stefan. Muito obrigado, Tainá. É um grande prazer para mim estar aqui para abrir este evento. Bom dia a todos os participantes desta segunda troca de experiências do projeto Acesso Cidades, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com a Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Itália, e a Confederação de Fundos de Cooperação e Solidariedade da Espanha. Este projeto objetiva integrar as políticas de mobilidade urbana com vistas ao desenvolvimento sustentável e ao combate às desigualdades sociais. Com a pandemia da Covid-19, ficou ainda mais evidente a necessidade de pensar em estratégias de financiamento para melhorar o transporte público. Desculpe, me escutam bem? Desculpe. Em julho de 2020, os dirigentes europeus chegaram a um acordo sobre um pacote global
com vista a ajudar a reconstruir a economia da União Europeia. A transição ecológica e a sustentabilidade são pedras angulares do plano de recuperação e estão em sintonia com o compromisso assumido pela União Europeia no sentido de construir uma economia e uma sociedade com zero emissões. Neste contexto, a questão da valorização do transporte público tem uma importância inquestionável. A União Europeia colabora com os municípios e as regiões para desenvolver uma política de mobilidade urbana sustentável, nomeadamente sistemas de transportes públicos eficientes e uma boa conectividade nos respectivos países. Procura também melhorar a qualidade de vida nas cidades, promovendo soluções de mobilidade ativa, garantindo uma boa acessibilidade para os residentes e os trabalhadores. A parceria sobre mobilidade urbana visa melhorar a mobilidade urbana em toda a União Europeia. No contexto das suas parcerias internacionais, a União Europeia está somando esforços com os países parceiros, como o Brasil, para identificar soluções sustentáveis para os problemas da mobilidade em tempos de pandemia. Sabemos que os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores essenciais, que dependem do transporte público, têm sido os mais afetados e expostos ao risco de contaminação em seus deslocamentos diários. Portanto, o projeto Acesso Cidades, por meio de trocas de experiências como esta, pode ajudar a pensar estratégias e soluções para melhorar o transporte público. A busca de soluções inovadoras que podem se concretizar em melhoria das condições de vida dos trabalhadores deverá ser um dos objetivos desta iniciativa. Quero desejar a todos uma excelente reunião de troca de experiências e colocar a delegação da União Europeia à disposição para conjuntamente ajudar na concretização dos objetivos desejados no desenho de soluções de desenvolvimento urbano sustentável e acessibilidade urbana. Muito obrigado e um ótimo evento. Obrigada, Stefan. Importante colocação do contexto, né, do projeto, de onde ele se situa e também de pensar a sustentabilidade nesses três eixos, né, não só o econômico, que é mais nosso foco aqui, mas também no social e ambiental. Obrigada pelas primeiras palavras. Agora eu gostaria de passar a palavra para José Maria Oliveira Garcia, o técnico de planejamento de transporte público da área de mobilidade da região metropolitana de Barcelona, para a sua primeira apresentação. José, por favor. Olá, bom dia, boa tarde desde Barcelona. Eu vou tentar dar resposta a muitas das questões que foram colocadas nesta temática de financiamento do transporte público urbano e mostrar o caso do nosso área metropolitana de Barcelona, que com certeza vai ser bastante diferente daquilo que estão mais habituados no Brasil e a gestão e financiamento das empresas operadoras de transporte público, porque o contexto é bem diferente. Antes de nada, contextualizar o que é a área metropolitana de Barcelona. Somos uma administração pública que estamos localizados na cidade de Barcelona, mais 35 municípios da área metropolitana. Num total, atinge mais de 3 milhões de pessoas, de habitantes que vivem nesta região. Uma das atribuições, entre muitas outras, que tem a área metropolitana de Barcelona é a gestão da mobilidade em transporte público dentro desta área. Tanto o transporte público urbano da cidade de Barcelona, como o transporte público urbano de cada uma das prefeituras conforme a área metropolitana e o transporte interurbano entre elas e a capital, que é Barcelona. Só fica de fora a gestão de transporte de trem interurbano, que é gerido pelos governos tanto estatal de Espanha como regional da Catalunha. Então, dentro do nosso âmbito,
temos duas grandes maneiras diferentes de gestão e de financiamento, porque o transporte público urbano da cidade de Barcelona, que é o metrô e os ônibus urbanos, estão explorados por uma empresa pública, 100% capital público da Prefeitura da cidade de Barcelona, e o resto de transporte e mobilidade urbana e interurbana da área metropolitana de Barcelona é explorada mediante a gestão indireta por, digamos, empresas privadas de ônibus que têm um contrato com a nossa administração, com a AMB. Depois vamos falar no pormenor como são estes contratos, como são financiadas estas empresas. Do custo global do transporte público desta região, só atingimos um 45% do financiamento através do tarifário, ou seja, os ingressos por parte dos utilizadores de transporte público. O que acontece com os 55% restante? Todo este dinheiro provém do subsídio das administrações, que vamos ver como se distribui e como é equilibrado o custo operacional com o financiamento e também o funcionamento destas empresas privadas que estão a funcionar nesta região. Dentro da nossa território, temos 3 grandes contratos com empresas privadas de gestão de ônibus de transporte público. O contrato desta empresa privada com a área metropolitana de Barcelona é realizado através de um concurso público de X em X anos, geralmente são cada 10 anos, com só o regime de concessão, e quando a AMB, a Área Metropolitana de Barcelona, lança o caderno de encargos para a prestação deste serviço, e cada uma das empresas faz proposta e ganha aquela que tem as melhores condições para oferecer este serviço, que está definido por parte da administração pública. Quer dizer, a oferta de transporte público que estamos a oferecer ao nosso território é definido unicamente pela administração pública, pela área metropolitana de Barcelona. E a empresa operadora só faz o serviço que é definido no caderno de encargos. No momento em que esta empresa operadora tem um contrato com a área metropolitana, ali fica definido o custo operacional da empresa, nomeadamente com o serviço. Portanto, uma empresa privada que está a oferecer o serviço de transporte público urbano na área metropolitana de Barcelona tem garantido o déficit de exploração, como vimos agora, que agora vou poder expor com pormenor como é financiado o déficit, mas o único risco que tem esta empresa é se não definiu à hora de fazer o contrato o custo operacional real que vai ter durante o contrato. Portanto, este risco cria-se só quando se formaliza o contrato, porque depois o subsídio da administração pública para a empresa operadora é regulado por este custo operacional que foi comprometido no contrato. Do déficit global do transporte público, que dissemos que é um rácio de 55% do custo global do transporte público, o governo regional da Catalunha aporta mais da metade deste déficit, e a outra metade fica também metade e metade com a aportação da Prefeitura da cidade de Barcelona
e a outra metade, 24% do déficit global, por parte da área metropolitana de Barcelona, a nossa empresa que estamos aqui agora a representar. Como a área metropolitana de Barcelona, de onde recebe este dinheiro que vai servir para subsidiar o déficit de transporte público para as diferentes empresas e também para a empresa pública de metrô e de ônibus de Barcelona. De onde vem este dinheiro por parte da AMB? Vem dos recargos ou impostos diretos à população. Ou seja, há uma parte dos impostos que vão diretamente destinados à área metropolitana de Barcelona para subsidiar os custos operacionais do transporte público e todas as outras áreas e temáticas que trabalha a AMB para além da mobilidade. As empresas não têm capacidade de alterar a oferta de serviço, porque isto é uma competência exclusiva da área metropolitana, portanto, somos nós, a administração pública, quem estamos planeando e ajustando a oferta à procura durante todo o contrato. Um contrato destes com as diferentes empresas sí que tem, para além do subsídio dos custos operacionais do déficit, as empresas têm uns incentivos ou umas penalizações segundo uns indicadores de qualidade que servem para motivar cada uma das empresas a fazer melhor ou prestar melhor o serviço para a população e assim também ter acréscimos nos benefícios da própria empresa ou quando não fazem bem ou não a qualidade do serviço não se considera ou não atinge os valores previamente definidos, pois acabam por ter uma penalização. Este valor do incentivo ou da penalização tem um acréscimo ou menos 5% do valor global do contrato. Não estamos a falar de grandes valores comparado com o valor global do contrato, mas pode chegar até o duplo se conseguem receber os incentivos ao que se considera benefício industrial de cada uma das empresas quando tem um dos contratos. E finalmente também gostava de expor os subsídios que temos para os utilizadores perante o tarifário. Como é assumido um grande déficit na exploração e nos custos operacionais do transporte, e também é uma área muito transversal, não estamos a falar só de mobilidade, então também de áreas de segurança pública, de saúde ou de social, acabamos por ter um grande leque de tarifário subsidiado para além da tarifa, que já é propriamente subsidiada, mas temos, por exemplo, aos idosos, têm, segundo a classe, podem ter todo o transporte público gratuito ou têm um grande subsídio perante o tarifário normal. Temos tarifas sociais para famílias numerosas ou monoparentais. Também temos subsídios para desempregados. Aqui há um grande leque em que o próprio operador não fica prejudicado a nível de ingresso, porque aquilo que está subsidiado é a viagem, não é o ingresso para o operador, porque o que não recebe do tarifário deste bilhete em concreto, recebe-o por parte da administração pública, que está dentro deste 55% do custo operacional
se considera déficit. É um rácio realmente importante, o 45-55, mas os custos operacionais de redes amplias de transporte público de ónibus são custosas porque há uma vertente social de prestação de serviço que nos obriga, como sociedade, a manter um bom nível de mobilidade no nosso território. E acho que já cumpri o tempo dedicado à minha palestra de agora, à espera depois das questões. Ótimo, muito obrigada, José. Acho que você colocou pontos muito importantes, né? Esse compartilhamento dos custos de transporte público para todos os beneficiários dele, né? E não somente para os usuários diretos, é uma coisa que a gente está discutindo muito aqui, e essa importância, né, de 45% apenas vem da tarifa, que a gente, no Brasil, como tenho certeza que o Antônio Ferreira e o Paulo Guimarães vão colocar, que a realidade é bem diferente. Eu gostaria de passar agora a palavra para a Tiziana Benassi, que é secretária de Transporte Público de Parma, para suas considerações também. Tiziana, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e falar desse tema com vocês. Para Parma, é claro que podemos compartilhar nossa experiência, que é uma experiência de uma realidade muito diversa. O que devemos considerar é o exemplo de reflexão que podemos oferecer para o transporte público, considerando o nosso transporte público local. Para a pergunta, o tema que estamos falando, considerando nossa cidade de uns 200 mil habitantes, nessa região, é um serviço de transporte público que substancialmente é algo como 30% mais ou menos da área urbana. Em termos de algo intermodal, para que vocês compreendam o nosso conceito de mobilidade, temos algo como 55% em carro privado, algo mais de 30% em ônibus e bicicleta, pois a nossa cidade é uma cidade que tem uma tradição do uso da bicicleta. E o nosso transporte público, é claro, o nosso transporte ele é um aspecto privado público e 50% está na comunidade de Parma e 50% da província de Parma. A sociedade de transporte, se é a agência regional que realmente gere todo esse processo. Então nós temos esse conceito que é um comitê desse serviço que vai realmente fazer a gestão desse serviço público. E aqui, claro, consideramos algo que poderia ser um conflito de interesse, mas hoje estamos assim, né, como comunidade de Parma e província de Parma. E como comunicamos com vocês, né, como comentei, não utilizamos isso na região metropolitana, mas claro, nosso transporte considera a província em si. Ou seja, considerando esses números de habitantes, que é 200 mil, essa província já vai chegar a 400 mil habitantes. Então aí podemos considerar algo como 50% que vai utilizar esse transporte de uma forma muito assim regular, e a visão das pessoas é que é um transporte de qualidade. E nesse contexto, e diante da gestão que fazemos da sociedade, estamos com um, um conceito de gestão que basicamente considera 350 ônibus. Aqui estou falando de comunidade de Parma e província de Parma. Um terço
vem da cobrança de bilhetes e de abonos, todos os abonos possíveis. 2 terços vem de um financiamento público e isso é transferido pelo Estado até a nossa região. E nesse contexto é que consideramos o serviço atual que temos e que oferece algo próprio pela estrutura que temos aqui. Os dois principais são aqueles que, por exemplo, há uma linha de ônibus escolar e financiamos totalmente. Estamos falando de um serviço que é de um deslocamento de casa para a escola. E aqui estamos falando basicamente de um serviço essencial que trata de crianças e adolescentes. E a família também acaba utilizando o ônibus para acompanhar. E se vamos incrementar a cobrança ou um abono de um bilhete, quando consideramos, por exemplo, se vamos considerar uma transferência dessa gestão sendo pública ou não, eu considero que devemos pensar mais no aspecto do atrativo do serviço em si para o usuário. Então, quando consideramos um serviço de ônibus, realmente é algo que deve ser cômodo, é que deve ter realmente esse aspecto que chama a família para utilizar. Porque, por exemplo, os jovens vão para a universidade e na Parma eles usam o ônibus para ir à universidade. Então, quando comentamos com vocês, quando falamos de depois da universidade, é depois que as pessoas começam a utilizar o carro privado. E aí, claro, consideramos aspectos ambientais também com esse assunto. O segundo serviço, que é algo que é muito comum para nós, é a parte da inclusão. Pois eu vou voltar ao tópico da escola, certo? Ou seja, aqui temos um uso pelos jovens e é gratuito para eles, né? Então, quando consideramos, é um transporte público gratuito para esses níveis de anos de escola, né? E quando consideramos o tema de inclusão, não consideramos aqui um subsídio tão elementar, mas isso seria algo como, por exemplo, quando temos uma família de uma certa quantidade de membros, e assim consideramos a categoria de viajante. Ou seja, a categoria de viajante é importante para saber o que oferecer para eles e assim vamos considerar o quê? Vamos considerar que tipo de financiamento deve ser feito. Ou seja, quando falamos sobre isso, falamos sobre o direito à mobilidade. Porque uma pessoa que não tiver condição financeira de fazer isso, de pagar por isso, vai se sentir excluído da sociedade. Então devemos garantir um direito à mobilidade, claro que tem a ver com um direito ao trabalho, tem um direito de, por exemplo, de frequência do serviço nas linhas urbanas. Tudo isso é um aspecto importante. Não deve haver, por exemplo, um horário que não vai haver, por exemplo, a oferta de um serviço como esse. Claro, aqui não falamos de domingo, por exemplo, que é um dia onde normalmente temos menos linhas de ônibus operando com menos frequência. Ou seja, outro ponto que fala desse assunto que eu vejo para a nossa cidade e vejo como um tópico bastante importante, fala do tema da tecnologia. Ou seja, quando um serviço é muito fácil
Ou seja, fazendo aqui uma comparação aos serviços que são oferecidos nos aplicativos de celular. Ou seja, todos esses aplicativos oferecem algo fácil, a tempo real e com uma experiência muito boa. Tudo isso tem a ver com a utilização do transporte público. Imaginem uma tecnologia utilizando o cartão de crédito, por exemplo, que poderia ter comprado bilhetes, poderia fazer todo esse processo. E aqui é apenas um exemplo, é um exemplo de verificar quantos por cento de pessoa poderia utilizar de outra forma o serviço com esse tipo de tecnologia sendo disponível. E claro, também falamos aqui do aspecto de tecnologia de que o ônibus deve ser novo e confortável. Tudo isso quer dizer que vai ser atrativo, porque em uma cidade como a nossa, como Parma, que as pessoas têm muito carro particular e usam muito, tudo isso traz o conceito de comodidade, de conforto. Ou seja, aqui a gente considera, por exemplo, se o ônibus tem porta USB para poder carregar o celular, são tantas coisas que podemos considerar no transporte público. Não é somente o aspecto de levar até ali ou até aqui. É realmente um transporte de massa e é realmente algo que devemos considerar. Ou seja, imaginem também um ônibus que seja elétrico, com uma tecnologia nova, que possa recarregar a bateria. A gente sabe que existem carros assim, existem carros de aluguel, de aplicativo, que já são dessa forma, onde a pessoa usa, está carregando em outro momento. Agora imagine isso num conceito do ônibus também. Esses elementos, quando consideramos que é um investimento importante, claro, quando falamos de um financiamento, estamos considerando o aspecto financeiro. Eu creio que quando consideramos isso, devemos ter esses conceitos, esses aspectos sendo considerados também no transporte público. Claro, a gente não considera uma realidade onde algo seja autofinanciável, mas autofinanciar o máximo possível. Deve ser incluso, deve ser algo que inclui as pessoas, deve ser algo que seja atrativo, confortável. E esses são os aspectos que vão realmente transformar a realidade de tantas cidades, inclusive Karma, e agradeço muito o tempo que vocês me escutaram hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiziana. Acho que é importante o ponto, outro enfoque, né? Mas importante o ponto de colocar a qualidade, a atratividade de transporte público também como estratégia de financiamento, né? Muito boa a sua contribuição, muito obrigada. Gostaria agora de pedir ao Antônio Ferreira que invertêssemos um pouquinho a ordem, a gente está com um pouquinho atrasado do tempo, então gostaria de, se tudo bem, a gente passar para o Paulo Guimarães para fazer umas pequenas contribuições, porque eu sei que ele tem hora às 10, se tudo bem para você, a gente inverte um pouquinho a ordem. Então, Paulo Guimarães, por favor, se você puder fazer suas contribuições. Bom dia a todos. Prazer estar podendo participar mais uma vez de um evento como esse. Parabéns à FNP, né, e todos os parceiros envolvidos. E a gente é muito interessante a gente ouvir, né, essas experiências de fora, porque é algo que vai nos ajudando a fundamentar o que a gente tem encarregado como bandeira aqui no Brasil. O José falou sobre a questão do financiamento, né, e o custo compartilhado. A gente tem essa mesma ideia da apresentação da Tiziana. E aqui no Brasil a gente está praticamente financiando o transporte público de forma integral por meio da tarifa, né? E como a Tiziana acabou de falar, né, não existe no mundo mais nenhum sistema que consiga se sustentar somente com a tarifa, né? A tarifa é aquela que seja pagável, vamos dizer assim, acessível para as pessoas. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando bastante aqui no Brasil para tentar demover ou convencer o governo federal de que realmente chegou a hora
do governo federal ter uma participação maior na gestão e na condução do sistema de transporte e da política nacional de mobilidade urbana, que é instituída por uma lei federal e que até agora a gente não sentiu uma presença muito efetiva do governo central, tanto na parte de financiamento, que é zero, né? A gente tem zero ajuda do governo federal aqui, mas também na parte de ser o coordenador geral da política nacional de mobilidade urbana. E nesse sentido, eu achei muito interessante na apresentação do José a importância das autoridades metropolitanas. A gente aqui no Brasil não tem esse tema muito bem desenvolvido, a gente está buscando avançar também com essa agenda, porque ele é essencial, principalmente para o transporte urbano, que a gente tenha organizações regionais mais estruturadas, né, baseadas em autoridades metropolitanas que tenham uma condição melhor, inclusive, de propor e fazer a gestão de sistemas, que a gente tem vários no Brasil que operam de forma, inclusive, conflitante entre os sistemas urbanos e metropolitanos. Então, parabéns a todos, a gente segue firme nessa luta. A gente tem agora, nos próximos dias, o Fórum Nacional de Secretários, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, reuniões com os ministérios em Brasília, para a gente tentar avançar com essa pauta. Uma delas é a reestruturação do sistema de transporte público no Brasil, ancorado em 3 pilares específicos. A gente está falando muito de regulação de contratos, para poder ter uma gestão de qualidade melhor no transporte público, né? A Tiziana falou muito bem, a qualidade no transporte público é um fator de financiamento, toda a base de financiamento do transporte público tem a ver com o passageiro transportado, e a queda no número de passageiros tem prejudicado bastante os sistemas, então atrair esses passageiros de volta é essencial para a gente retomar os equilíbrios econômicos financeiros dos contratos de concessão. O outro pilar é relacionado ao financiamento em si, tanto para a parte de custeio, quanto para a parte de investimentos, né, que os financiamentos para investimentos cheguem de forma mais facilitada aos municípios. Em geral, a gente esbarra ainda no governo federal para essa questão de investimentos. E, por último, o outro pilar é o marco regulatório, a gente fazer toda a adequação de leis trabalhistas, né, de leis tributárias, de leis relacionadas à operação em si do sistema de transporte, para que a gente possa efetivamente começar essa grande virada e essa grande reestruturação que a gente está imaginando para o Brasil, e eventos como esse, né, esse relacionamento que a gente está tendo com a União Europeia, especificamente com Espanha e Itália, está sendo muito importante para que a gente vá, além de criando, né, tendo acesso a novas experiências, trazer para o Brasil práticas que já estão consolidadas. Então, muito obrigado aí pela participação e bom evento a todos. Obrigada, Paulo, por compartilhar um pouco com a gente, né, o que está sendo discutido entre os secretários no fórum, essa estratégia de financiamento a curto e a longo prazo. Agora eu gostaria de passar para o Antônio Ferreira, o vice-presidente da empresa de transporte urbano de Fortaleza, para também compartilhar a sua experiência. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Meu nome é Antônio Ferreira, sou engenheiro, tenho especialização em administração de empresa de transporte, sou o atual vice-presidente do Gestor de Transporte Fortaleza. Inicialmente, registro meu agradecimento em participar desse importante evento para a troca de experiência, agradecer aí o projeto Acesso Cidades. Estou representando aqui o nosso diretor-presidente, Davi Bezerra, que não pôde participar, e peço desculpa a todos, e debater, ouvir, né, casos bastante interessantes, aí, o caso do Barcelona, em relação a fontes e modelos de financiamento do transporte urbano, né, aí, que é um caso aqui para nós, uma boa prática que a gente deve estudar para replicar em nossas cidades. Acredito que o problema do financiamento do transporte seja o maior desafio a ser superado pelo setor, né? Mas ainda sem solução aparente, né? Sem diretrizes do governo. Então, precisa ter uma inovação e nova modelagem de contratos, né? Por isso a importância, né, desse aprendizado com experiência de outros países, principalmente aí a União Europeia. Eu gostei muito do caso aí, Barcelona, da Itália, tá? E o Brasil, realmente, essa boa prática tem que ser inserida no Brasil, porque o transporte público do Brasil,
já vinha em crise, né, e com a pandemia se acentuou. Né? No caso aqui de Fortaleza, né, nós tivemos um sistema autossustentável, né, até 2019, né, todo o sistema, né, era a remuneração, financiamento advém da tarifa, tá? Então, com a pandemia, realmente, como o Paulo colocou, né, os sistemas não dá mais para ser autossustentável. Só para você ter ideia, aqui em Fortaleza, a cidade de Fortaleza tem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2.806.000 habitantes. A região metropolitana tem 4.800.000 habitantes, são 19 municípios da região metropolitana, aqui de Fortaleza, e 1 milhão, só para vocês terem ideia, o sistema de transporte urbano, ele, em 2019, tinha uma frota operante de 1.759 ônibus, transportando 1.038.000 passageiros pagantes por dia, e agora, com a pandemia, a gente reduziu bastante em função da queda de demanda, né? Em média no Brasil foi 70%, 75% a queda de demanda no Brasil. Em Fortaleza, nós chegamos a ter uma queda de demanda de 80%, né, da demanda, apesar do município de Fortaleza atualmente está com oferta de 76%, ou seja, 1.350 ônibus, para uma demanda de 485 mil passageiros por dia. Só para vocês terem ideia, o nosso último reajuste tarifário foi em 2019, nós temos o menor custo por quilômetro do Brasil até 2019, o nosso custo por quilômetro era R$ 5,52 por quilômetro em 2019, e agora, né, os contratos de concessão prevê uma revisão ordinária todo ano, e aí o nosso custo agora em março de 2021, o custo por quilômetro está R$ 7,10, ou seja, uma variação aí de 2019 para 2021, a variação percentual no custo por quilômetro de 28,9%, quase 29%. Né? Certamente, senhoras, nesses últimos 15 meses, né, a gente viu aí, está vendo ainda, né, os sistemas de transporte do Brasil, né, sofrer em função da falta de financiamento. Né? Não dá mais para os sistemas serem sustentáveis com recursos financiados, advindos somente da tarifa. Né? E Fortaleza não é diferente. Atualmente, como eu falei, estamos com 76% da frota operante, 48% da demanda transportada, e temos sorte porque nós tivemos aqui uma pesquisa domiciliar, origem e destino, né, em 2019, está em fase de conclusão o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza, que simulou uma nova rede única integrada para o sistema de transporte de Fortaleza, né, no ano horizonte 2025 e 2030. E nós, em função da pandemia, a gente vai fazer uma simulação da rede já para 2022. Dentro desse plano de acessibilidade sustentável, tem todo, né, a parte econômica de financiamento desse sistema, tá? Então, a cidade de Fortaleza hoje conta com... É um sistema tronco-alimentado, é um sistema integrado, né? Físico, tarifário e temporal, em 7 terminais fechados, tem 2 BRTs, né, com 17 estações com embarque livre, com todo o conforto para os usuários, né? Mudança da tecnologia veicular. Nós tivemos essa reestruturação do sistema a partir de 2012, foi quando a gente mudou o regime de permissão por linha para concessão por área operacional. Então, nós tínhamos 23 empresas na época, antes de 2012, com a licitação para concessão por área operacional, nós ficamos com 11 empresas, com 5 áreas de operação, né, nessa configuração tronco alimentado em 7 terminais, integração física tarifária e temporal, implantado em 2013,
né, o bilhete único do município de Fortaleza, que permite o usuário, dentro de um tempo de 2 horas, integrar quantas vezes ele quiser, né, dentro dos sistemas, pagando uma única tarifa. Tivemos a integração com o sistema metropolitano, por ônibus, tá, através do bilhete único, a qual o governo do estado subsidia, né, aí o passageiro da região metropolitana que vai andar no sistema urbano. Então, a equação financeira é a tarifa do sistema metropolitano mais a tarifa do urbano, menos o subsídio. Tá? A partir de 2013, o município de Fortaleza teve toda uma política de priorização do transporte coletivo. Nós só tínhamos 3 quilômetros de priorização para o transporte coletivo. A partir de 2013, e atualmente nós temos 126 quilômetros de priorização para o transporte coletivo, dos quais 10 quilômetros são corredores exclusivos, 113 são a priorização através da faixa exclusiva e 3 quilômetros em contrafluxo. Tá? Isso fez exatamente reduzir os custos, né, racionalizar ainda mais, porque a velocidade média comercial aumentou, e diminuiu o tempo de viagem no interior dos ônibus para os usuários. Tá? Então, esse desafio, né, uma vez que foi colocado também nos contratos de concessão, nas 5 áreas operacionais, na época, em 2012, a gente equilibrou cada área operacional, o custo e a receita. Então, esse custo e a receita, ele foi, né, o sistema foi autossustentável até 2019, porque nessa licitação, por áreas operacionais, essas 5 áreas ficaram equilibradas e o contrato prevê uma revisão da tarifa anualmente. Né? Nós não tivemos, em 2020 nem em 2021, reajuste tarifário, mas o governo municipal e o estadual já sinalizando aí um subsídio, uma ajuda, inclusive para evitar aglomerações. Houve uma contratação de mais 200 ônibus inseridos na frota operante, subsidiado metade pelo governo do estado do Ceará e metade pela prefeitura de Fortaleza, que durou 4 meses. E após isso, nós tínhamos a revisão tarifária de 2020, que foi em novembro, que não houve esse reajuste tarifário, mas sim, tanto o governo estadual como o governo municipal elaborou uma lei, um projeto de lei, que foi a Câmara Municipal, e no estado foi a Assembleia Legislativa, possibilitando, né, o subsídio ao sistema de transporte. Então, a partir de 2020, ainda a gente está implementando aí um aditivo ao contrato de concessão para fazer esse subsídio até dezembro, em troca de não ter o reajuste tarifário ao longo de 2021. Então, foi um avanço, e o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza, quem está em fase de conclusão, recomenda exatamente que outras fontes extras tarifárias, né, venham a subsidiar o sistema de transporte, porque, advindo só da tarifa, como bem a Tainá colocou, né, o Brasil, né, tem essa remuneração, esse financiamento do sistema de transporte única e exclusivamente da tarifa. E, após pandemia, durante a pandemia, não está mais se sustentando só da tarifa. Então, o governo municipal e estadual aqui do estado de Ceará já leram essa parte do Plano de Acessibilidade Sustentável e criaram uma lei, né, de subsidiar o sistema. Sabemos que esse recurso vem dos cofres municipais e estaduais, que já estão bastante comprometidos em outras áreas, e que o nosso governo federal, é bom saber, aí a nossa Frente Nacional de Prefeitos, Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, né, estão aí junto ao governo federal, tentando sensibilizar que o governo federal, né, chame para si, né, esse financiamento, ajude, né, nesse financiamento aí, de encontrar outras fontes de financiamento do sistema de transporte, porque
advindo só da tarifa, não é mais sustentável. Eu já passei do meu tempo, fico à disposição e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Antônio Ferreira. Acho que é importante você trazer essas experiências de Fortaleza. A gente sabe que Fortaleza deu uma guinada, né, em termos de mobilidade nos últimos anos, não só com transporte público, mas também com infraestrutura cicloviária, né, com um crescimento bastante expressivo das ciclovias e ciclofaixas. Então, é importante ver essa integração tanto do transporte público da cidade e da região metropolitana, mas também com outros modos de transporte, né? Queria lembrar a todos que as perguntas podem ser enviadas pelo chat, já temos algumas perguntas para os nossos convidados aqui hoje. Eu gostaria de passar a bola de volta para o Giuseppe com uma pergunta do Igor, que pergunta sobre os impostos que custeiam o transporte público na área metropolitana de Barcelona. Ele quer saber mais especificamente quais são esses impostos, se eles são vinculados já ao modo de transporte, ou se eles vêm do orçamento público geral, né, de Barcelona, ou da área metropolitana, ou da província, enfim. E também um comentário que você comentou dos incentivos de penalizações nos contratos, né, e que isso influencia a remuneração. Então, uma pergunta que ficou quais são esses indicadores? Você pode compartilhar um pouco com a gente, e também se a percepção dos usuários sobre a qualidade do serviço é considerada nessa remuneração. Está bem, vou começar pela primeira questão. Os impostos que recebe a área metropolitana de Barcelona são impostos diretos vinculados ao domicílio de cada um dos moradores do nosso território, proporcional ao nível também deste domicílio. Não paga o mesmo imposto uma pessoa que tem um pequeno apartamento no centro da cidade do que tem uma grande casa na periferia, por exemplo, porque tem este vínculo e vai ligado ao domicílio. E é um imposto que o próprio morador conhece, ou seja, tem um nome, chama IBI, e é um imposto direto. Quando recebe o imposto, que acho que é uma vez por ano ou duas vezes por ano, a pessoa sabe que o dinheiro vai diretamente à área metropolitana de Barcelona, que é para destinar, entre outras áreas, à mobilidade de transporte público. E depois, a segunda questão, é bem interessante o sistema de incentivos e penalizações. Temos diferentes indicadores, estão muito ligados à prestação do serviço e à qualidade que recebe o utilizador. Por exemplo, o mais importante é o indicador da pontualidade e de cumprimento de serviço. Se a empresa operadora cumpre com aquilo que está definido na oferta e temos a maneira de fazer o seguimento da pontualidade com os sistemas de SAE, que se chama o Sistema de Informação da própria empresa, dos horários dos ônibus. Então, daí saem os valores que dão o indicador, se está na média, por cima ou por baixo da média, que vão atribuir incentivos ou penalizações. Mas não só é a pontualidade ou o cumprimento do serviço, é também a limpeza, é os inquéritos que se fazem aos utilizadores 2 vezes por ano. 2 vezes por ano sempre há um grande inquérito às pessoas e lá valorizam diferentes questões da limpeza, o trato do motorista com o utilizador, por exemplo, a informação a informação que a empresa oferece sobre o serviço que está a oferecer.
a qualidade da informação nas paragens e a limpeza das paragens. Por exemplo, este é um indicador que também estamos continuamente, desde a administração, a fazer o seguimento e acompanhar que todas as paragens estejam limpas, com a informação atualizada, etc. Então, eu poderia passar para vocês o resumo destes indicadores, porque acho que é uma informação muito interessante. E agora só queria fazer eu fiz agora aqui umas pequenas contas, porque achei interessante o caso de Fortaleza, que estava a falar do custo operacional por quilómetro, que saía por uns R$ 7, vírgula alguma coisa, de custo operacional. Só para contextualizar os custos operacionais que temos aqui em Barcelona, estamos aqui a falar de R$ 20. Estamos a falar de 3 vezes mais o custo operacional que temos nós aqui do que está aí no Brasil a ter. Eu acho que isto, para além do contexto também de cada empresa, e aqui se calhar temos umas exigências laborais mais exigentes, eu acho que isto é parte desta diferença. Também este custo operacional, que é 3 vezes maior, também vem pela atual política da área metropolitana de Barcelona de comprar, que as empresas comprem também viaturas elétricas ou híbridas que têm um custo por cada viatura 3 vezes maiores também de uma viatura normal a diesel. Então, eu acho interessante ver esta diferença do custo operacional, que poderíamos também fazer o exercício de porquê estamos a falar de uma ordem de 3 vezes maior aqui em Barcelona do que no Brasil, para além da empresa ou das viaturas, e de onde sai esta grande diferença. Muito interessante ver o tamanho da diferença, né, da tarifa, e obviamente a gente não conseguiria cumprir, né, R$ 20 por quilômetro apenas com a tarifa dos usuários, né, então torna totalmente inviável. Gostaria aqui de passar para a Tiziana com uma provocação do Leonardo Veiga, do ITDP. Ele gostaria de saber, acho que é uma pergunta que também se estende ao José, se ele quiser comentar depois, mas se você falou bastante desses subsídios aos usuários, né? Tanto ao subsídio ao sistema quanto subsídios aos usuários, com alguns grupos específicos. O Leonardo Veiga gostaria de saber se existe uma discussão sobre tarifa zero na Itália, e depois também, se o José quiser comentar, na Espanha. Uma coisa que foi debatida um pouco nos anos 90, aqui, principalmente em São Paulo, né, e que tem sido retomadas essas discussões aqui no Brasil recentemente, mas a gente sabe que a gente ainda está bem longe. Então, eu gostaria de saber como estão essas discussões nos países aí, na Europa, na Itália e na Espanha. Bom, há discussões sobre esse assunto na Itália, sobre esse tema. Digamos que, bom, pessoalmente eu não estou convencida que uma tarifa zero seja algo que possa incentivar um serviço. Não creio que o aspecto econômico seja exclusivamente esse aspecto do preço em si possa criar um projeto estrutural para uma cidade e possa fazer a diferença desde uma visão de um serviço em uma cidade. Ou seja, claro, uma mudança de tarifa, uma tarifa adequada, de um modo que seja acessível para todos. E comento, quando consideramos uma ordem de grandeza, ou seja, eu acredito que deve haver um aspecto gratuito quando falamos de intermodal, ou seja, quando se paga por um trem
devemos considerar que pode-se utilizar o ônibus também naquele período, ou seja, isso realmente existe. Quando consideramos um âmbito de turismo, também podemos considerar algum tipo de dedução, algum tipo de esforço, de possibilidade. Ou seja, podemos considerar com certeza um aspecto de compartilhamento intermodal e nesse aspecto seja gratuito, já que já se pagou uma tarifa inicial. Quando consideramos uma tarifa, ou seja, quando consideramos €1, por exemplo, na área urbana, aqui, e nesse mandato, quando falamos sobre esse assunto, para mim era muito importante realmente ter esse investimento, considerar esse pacote, e quando consideramos esses aspectos de mudança, aspectos de crescimento do serviço, e se passamos de €1 e tanto, até €1,40, isso o Estado aumentaria, nesse caso, uma porcentagem. E eu acredito que quando falamos disso, devemos considerar que a gratuidade de um serviço, se podemos manter uma tarifa acessível, básica e imutável, eu acredito que aí poderia haver uma possibilidade mais concreta de fazer isso acontecer. Mas deve ser algo atrativo também. Espero que isso responda à pergunta que vocês fizeram. Obrigado. Sim, acho que também tem uma diferença de condição social mesmo, de desigualdade, né, que a gente verifica entre o Brasil e os outros países, principalmente Itália e Espanha, né, que a gente está conversando aqui. A gente tem aqui no Brasil uma parcela bastante importante da população que não tem acesso ao transporte público porque não pode pagar, né, isso é uma discussão que vem crescendo ao longo dos anos. A gente vê que, segundo uma pesquisa de orçamentos familiares aqui no Brasil, os mais pobres, né, o decil mais pobre da população gasta menos com transporte público que o decil mais alto da população. E a gente sabe que esse decil mais alto normalmente se desloca por transporte motorizado individual, né, por carro, moto, principalmente automóvel. Então, acho que esse é um debate de, como você conversou, de inclusão, né, que talvez tenha que outros contextos, né, levam em consideração esses diferentes contextos sociais e econômicos. Gostaria de passar agora para o Ferreira também, se quiser entrar na discussão aí da tarifa zero, de como que vocês veem isso em Fortaleza, e também pedir para aprofundar um pouquinho essa intermodalidade aí, o que tem sido feito nessa relação transporte público e por outros transportes, né? Transporte por bicicleta, a pé, enfim, como que está rolando. Isso. Em Fortaleza, a partir de 2013, realmente vem investindo, integrando aí todos os modais. E o plano de acessibilidade sustentável, que está em conclusão, ele traz essa rede única integrada com todos os modos. Inclusive, com o metrô, né, nós temos aqui em Fortaleza uma linha de metrô em funcionamento, outra está sendo feita, uma linha ligando o sul ao centro da cidade, tem uma linha leste aqui ligando o centro da cidade à área leste da cidade, tem uma outra linha que é de trens, e tem o veículo leve sobre trilho, que é o VLT. Ainda não está integrado, mas tanto no plano na promessa de campanha do prefeito como do governador, há essa integração, possibilita essa integração e um plano de acessibilidade à rede que foi simulada já, integrando o metrô com o sistema urbano, o sistema metropolitano já integra via bilhete metropolitano, mas a gente viu que essa integração do sistema metropolitano com o sistema urbano, a rede do sistema metropolitano, ele já é muito radial, atende 80% dos deslocamentos
da região metropolitana para o centro de Fortaleza, mas nessa rede única integrada há todo um seccionamento desse sistema metropolitano nos terminais, nos corredores, integrando via bilhete único metropolitano e integrando tarifariamente nos nossos terminais. É bom frisar que também o modal ativo, né, principalmente o modal bicicleta, né, a gente saiu de 60 quilômetros de infraestrutura cicloviária para 420 quilômetros, mais ou menos, de infraestrutura cicloviária ao longo de 2013 para cá, exatamente fazendo conexões dessa rede cicloviária com os terminais, com os corredores. Foi implantado bicicletário nos terminais, né, com bicicletas públicas compartilhada a custo zero para o usuário. Então, o usuário que vem do bairro, ele pode vir numa bicicleta dele ou uma bicicleta do sistema público compartilhado, que tem até 14 horas gratuito para esse usuário. Ele deixa a bicicleta no bicicletário do terminal, o gestor de transporte cuida dessa bicicleta ao longo do dia, ele troca de modal, de bicicleta pegando o ônibus e vai para o destino. Volta de ônibus, pega a bicicleta, vai para casa e pode passar até 14 horas com a bicicleta. E tem um outro sistema, que é o bicicletar. Esse tem 1 hora nos dias úteis e sábado, gratuito, para que o usuário, né, ande de graça nessa bicicleta pública compartilhada, tá? E há estações, nós saímos de 80 estações aqui patrocinada pelo um ente privado para 210 estações de bicicleta compartilhada, 80 do privado, e o município, a Prefeitura de Fortaleza, financia a diferença com recursos oriundos da Zona Azul. Então, foi passada uma lei na Câmara Municipal que todo recurso oriundo da Zona Azul, dos estacionamentos, financia todo o modal cicloviário e a infraestrutura cicloviária em Fortaleza. Então, há uma integração aí muito forte do modal ativo, principalmente modal bicicleta, com o sistema urbano, com estações de bicicleta nos terminais, bicicletar nos terminais e ao longo dos corredores. Temos também uma experiência aqui com o carro elétrico, né, o veículo alternativo de mobilidade. Nós temos um carro elétrico que também é compartilhado, tá? Então, o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza, ele traz essa rede integrada, e como bem a Tainá colocou, nós temos aqui, em relação à tarifa zero no sistema de transporte, foi bastante discutido realmente na década de 90, inclusive aqui fizemos cálculos desse custo e quem deveria pagar, mas não avançou muito, porque nós sabemos que a grande maioria dos passageiros que utilizam o sistema de transporte público do Brasil, eles vêm da classe C e D, e tem os excluídos de transporte. Com a nossa pesquisa Origem e Destinos, 37% das viagens em Fortaleza são feitas no modal a pé, tá? Ou seja, são viagens acima de 800 metros. Tá? Então, é muito alto, né, o percentual de viagens a pé aqui no município, que são exatamente como a Tainá falou, né, são os de transporte, né, apesar de ser... Acho que perdemos o Antônio por um momentinho. Acho que nós podemos, então, passar para os últimos comentários, e daí, se o Antônio Ferreira voltar à internet, a gente volta a ele. Então, queria pedir para o José fazer seus últimos comentários sobre o evento e sobre a experiência de Barcelona, e depois para a Tiziana e o mesmo para o Antônio Ferreira de Fortaleza. Por favor, José.
Sim, como encerramento, eu acho muito interessante poder compartilhar realidades tão dispares entre a gestão, o financiamento e a exploração do transporte público que estou a realizar no Brasil, por exemplo, cidades e áreas metropolitanas do Brasil, do contexto nosso europeu, bom, no caso de Barcelona, que é bastante geral em toda a Espanha e em grande parte da Europa também, como mínimo da União Europeia. Estas são duas realidades que eu acho que tendencialmente no futuro teriam de convergir, mais que o Brasil evoluir para um sistema misto de financiamento e subsídio por parte da administração pública, que tem que evoluir também para que seja a administração quem faça uma gestão integral do transporte público, assim como nós estamos já a fazer aqui, e que acho que é uma boa experiência porque cada ator da mobilidade acaba por realizar a tarefa que mais bem pode realizar. O operador a explorar uma rede, a administração a gerir de uma maneira transversal a mobilidade dentro de uma área metropolitana e entre todos, fazer um sistema mais justo também para a população que tem melhor acesso, não só no tarifário, também no conceito de que a mobilidade em transporte público é um serviço social da sociedade evoluída que merece acesso à mobilidade em transporte público de maneira geral. Eu espero poder continuar também compartilhando todas essas experiências neste projeto que acho bem interessante e um desafio muito motivador também pela nossa parte. A gente que agradece, José, por sua participação aqui de novo e também representando a área metropolitana de Barcelona. É muito bom ouvir as suas experiências sempre com a gente. Tiziana, por favor, se quiser tecer seus últimos comentários. Sim, eu gostaria de agradecer a todos por esse intercâmbio de ideias que foi muito interessante para nossa cidade, para nosso contexto, assim como é importante para o Brasil. Eu estou de acordo com esse conceito de sinergia. Eu acredito que esse é um elemento que vai criar uma escala, se for algo utilizável, como posso dizer, se puder ser realmente algo escalável, manter todos os serviços de mobilidade conectados, ou seja, que seja trem, que seja ônibus, que seja linhas de metrô, que seja o ônibus, né? E uma coisa muito interessante, que claro, eu comento com vocês, que é realmente o serviço, é algo que realmente traz essa sensação de mobilidade a grande parte das pessoas, para que isso também possa trazer um conceito de que a bicicleta, de que o patinete, tudo deve ser realmente conectado para realmente considerar o que é uma tarifa de acesso. Uma tarifa de acesso para que todos possamos considerar o aspecto de inclusão e o aspecto de acessibilidade e o aspecto de direito à mobilidade, ou seja, para todos. E claro, a tecnologia vai aparecer aqui como um fator fundamental para criarmos um serviço de mobilidade para que seja fácil, para que seja fácil conhecer as tarifas, conhecer os horários, conhecer o sistema em si, e não necessariamente algo que
só seja possível para uma certa tarifa, mas sim para uma tarifa também econômica. Então eu percebo que a tecnologia vai construir um aspecto de interconectividade para realmente oferecer um elemento de acessibilidade. E isso vai oferecer às pessoas um preço básico e um serviço bom para as pessoas. Eu agradeço muito a vocês por esse encontro, pela disponibilidade de todos e espero o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigada, Tiziana, também agradeço muito a participação, estamos muito animados com essa nova parceria com a Prefeitura de Parma, então muito obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. E agora passo para o Antônio Ferreira para continuar, talvez, o finalzinho do comentário que estava fazendo antes de congelar e já fazer suas considerações finais. Você está no mudo, Ferreira, por favor. Perfeito. Ok. Aí eu estava falando, concluindo em relação à tarifa zero, que essas boas práticas que a União Europeia já pratica, né, e que será exemplos para nós aqui no Brasil, no caso aí Barcelona e da Itália, né, a partir da pandemia, né, o nosso plano de acessibilidade sustentável viu que o financiamento do transporte coletivo advindo só da tarifa não vai ser mais sustentável. Então, tem que ter realmente o subsídio. Então, a gente espera, né, que o governo brasileiro, o governo federal, como o governo aqui de Fortaleza, municipal e o estadual já fizeram uma legislação para subsidiar, né, o transporte coletivo, o governo federal também faça, né, essa ajuda, né, e também uma revisão nos contratos de concessão para que a gente possa oferecer um serviço de melhor qualidade com tarifas bastante módicas para a população. Tá? No mais, agradecer aí o projeto Acesso Cidades, aqui em nome da Prefeitura de Fortaleza, do Gestor de Transporte da EDUFOR, agradecer pela participação e estamos à disposição para participar de outros encontros. Muito obrigado. Agora eu estava no mudo. Muito obrigada, Antônio Ferreira, pela participação. Esperamos contar com Fortaleza ainda em outras etapas do projeto. Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Então, agora a gente vai se encaminhando para o fim do evento. Gostaria de avisar a todos que vai aparecer na tela, em algum momento, uma pesquisa curta de avaliação sobre o evento. Sugestões e indicações de temas também para os próximos encontros de troca de experiências são sempre bem-vindos pelo meio do projeto, acesso.cidades@fnp.org.br. Apareceu aí na tela. A gente ainda vai enviar o convite a todos, mas o próximo encontro de troca de experiência vai acontecer no final de setembro, em razão das férias na Europa, né, na Espanha e na Itália. O tema vai ser o uso de dados e tecnologias para o planejamento de transporte, já fazendo link com a segunda etapa aí do projeto, que é de capacitação em uso de dados para o planejamento. Queria agradecer a todos os participantes, em especial o apoio da União Europeia, aos nossos correquerentes, parceiros aí, a Confederação de Fundos de Cooperação e Solidariedade, a Associação Nacional de Cidades Italianas, a ANTI, e também a parceria sempre presente aí do Fórum Nacional de Secretárias e Dirigentes de Mobilidade Urbana, que estava muito bem representada aí pelo Paulo e agora pelo Renato, e todos os outros secretários que estão aqui presentes com a gente. A Associação Nacional de Transportes Públicos, a NTP, também sempre presente, a NTU e a NP Trilhos. Muito obrigada e tenham todos um bom dia.